Fala, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de biologia aqui na mentoria. E essa questão é mais uma questão do nosso Enem 2024. Questãozinha linda de genética para a gente chegar em casa e dar aquele beijo e abraço em mamãe e dizer: mamãe, eu acertei a questão de genética. Olha só, vamos embora aqui para o mapeamento dessa questão antes da gente vir com a resposta, tá? Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Então, na primeira frase, ele já te entregou o padrão de herança. O padrão de herança já foi dado para você. Então, agora a gente só vai usar essa informação para gerar os dados que a questão está nos pedindo. Então, esse é um outro padrão de questão que a gente pode ver aparecer. Dois são os padrões. Ou ele te entrega o padrão de herança para tu fazer alguma análise ou gerar algum dado no final, ou alguma conta, alguma probabilidade e assim por diante. Ou ele te entrega probabilidades, cruzamentos, heredigramas já prontos e te pergunta qual é o padrão de herança. Aqui essa questão fez o inverso. Ele te deu o padrão de herança e te pediu a geração de um dado, no caso a construção de um heredograma, que estava baseado em uma continha básica aí de probabilidades, beleza? Na geração de probabilidades ali no quadrado de Punnett, bem simples, tá? Não precisava nem fazer conta nessa questão, tranquilo? Então vamos lá, ó. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Por quê, galera? Porque como os homens só têm um X, se ele receber o X recessivo, ele já vai expressar essa doença, tá certo? No caso das mulheres, elas precisariam da cópia dupla, o XDzinho, o XDzinho. Então é muito comum a gente ter mais homens afetados do que mulheres, principalmente quando a mãe carrega esse alelo, tá certo? Então, a mãe geralmente vai passar esse alelo para os filhos homens. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter mais homens sendo afetados, beleza? Então, guarda essa informação. Um casal formado por um homem não daltônico, então aqui, ó, você já vai começar a listar as informações que a questão está te dando. Tá? Primeiro, eu vou puxar esta informação aqui, ó. A informação da questão inicial. A gente consegue mapear aqui, ó, o padrão de herança logo no início. Então, isso aqui você já tem que ter anotado aí, para você não se perder. Eu estou falando de uma extensão do mendelismo, porque os padrões mendelianos não serão obedecidos aqui, já que eu estou falando de uma herança ligada ao sexo e não de uma herança fatorial, como a primeira lei de Mendel, tá certo? Então, a gente precisa ter isso bem delineado na nossa mente e, principalmente, que é um padrão recessivo. Então, eu estou falando de um alelo recessivo, que em condições de duplicidade ele precisaria de uma dupla expressividade. Então, eu precisaria ter dois alelos para expressar essa característica. Só que como é uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, no caso dos homens, eles só precisam de uma cópia. E aí entra a variação do mendelismo, tá? É um caso onde uma cópia do alelo recessivo já seria necessária para... já seria suficiente, desculpa, para a geração desse caráter expresso. Tranquilo? Então, vamos lá. A questão nos trouxe um padrão característico aqui bem direto, tá certo? Então, qual é esse padrão característico aqui bem direto? Eu já vou delinear aqui com vocês, tá certo? Então, vem comigo aqui, ó. Ele está dizendo que é um padrão recessivo, tá certo? Então, se eu tenho um indivíduo XDzão, XDzinho, eu tenho uma fêmea que não é afetada, mas é portadora. Ele marcou isso lá nas imagens pra gente, olha só, com um pontinho no meio. Uma mulher normal, ela seria XDzão, XDzão, tá? Ela não é portadora, não expressa a doença, pronto. É toda branquinha ali. Uma mulher achurada, ela seria XDzinho, XDzinho. Então, ela seria afetada e, portanto, teria aí os dois alelos recessivos. Já no caso dos homens, um homem normal, ele tem XDzão Y. E um homem daltônico, ele vai ter XDzinho Y. Como ele só tem uma cópia do X, um alelo recessivo já é suficiente para ele expressar a característica. Pautado isso daqui no que foi trazido, a gente vai para o cruzamento que foi fornecido, tá? Então, a questão está dizendo que um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora, então ela tem um pontinho no meio, do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê.
tá? E aí é exatamente esse heredograma que ele quer que você forneça, com todas as possibilidades. A gente tem duas possibilidades com relação ao sexo. Ou este bebê vai ser uma fêmea, ou esse bebê vai ser um macho, tá? Isso daí não tem para onde correr. Com relação ao cruzamento e aos genótipos dos pais, a gente pode criar um quadrado de Punnett e tentar interpretar quais serão as possibilidades. Olha só. Então, veja só. Para esse cruzamento entre um pai, né, que não é daltônico, tá certo? Entre um pai não daltônico, tá certo? Olha só. Então, para o cruzamento fornecido entre um homem não daltônico, então, logicamente, ele vai ter o XDzão Y, e uma mulher não daltônica mais portadora, eu tenho XDzão XDzinho, beleza? Ela não expressa a característica, mas porta o alelo recessivo. Tranquilo. Ali delineamos o cruzamento que foi fornecido pela questão. Fazendo um quadrado de Punnett com esses indivíduos que gerariam esses tipos de gametas, na hora da separação dos gametas, nós teríamos um gameta do homem aqui, ó, XDzão, e um gameta Y, e um gameta XDzão da mulher, e um gameta XDzinho da mulher, tá? Ao uni-los, a gente poderia ter, ao acaso, a primeira possibilidade, uma fêmea normal não portadora. Então, a primeira bolinha da possibilidade desse bebê seria uma bolinha redonda, seria uma bolinha, né? Redonda é difícil, né? Seria uma bolinha não achurada, beleza? Então, a gente já tem isso aonde, ó? Aqui não, aqui sim, tá? Aqui não, porque ela não é portadora. Nas outras nós temos. Segunda possibilidade que nós temos aqui, ó, é uma fêmea. Desculpa, aqui é um macho. Vamos primeiro para a fêmea. Uma fêmea aqui, ó, XDzão, XDzinho. Então, ela é normal, mas portadora, igual a mãe. Então, ela tem uma bolinha no centro, tá? Ela é uma bolinha branca com uma bolinha no centro, marcando ali. Então, qual é a segunda opção aqui que nós temos? Ó, essa letra D já cairia fora. Essa primeira letra A já cairia fora, sobrando somente aqui, ó, a letra B. Com isso aqui, a gente já conseguiria tirar a resposta da questão, tá certo? E aí as outras opções com a qual o bebê poderia nascer seria um menino, olha só, um macho, XDzão Y, que seria um macho normal, ou XDzinho Y, caso ele recebesse o Dzinho da mãe, tá bom? E aí ele seria achurado, como a gente tem exatamente aqui na letra B, que seria a nossa resposta correta, tranquilo? Então, espero que tenha ficado clara toda essa análise. Um pouquinho demorada essa questão seria, mas dava para resolver sem fazer conta, sem quebrar muita cabeça, só fazendo esse quadrado de Punnett aqui do lado, tá certo? Então, questãozinha letra B de amor, porque quem ama, beija, tá certo? Eu fico por aqui e vejo vocês na nossa próxima resolução. Valeu, galera!